Bom, voltamos então com o nosso estudo sobre a Oceania. Neste vídeo, vamos tratar dos aspectos econômicos, políticos e geopolíticos da Oceania. E num quarto e último vídeo, vamos falar dos dois países mais importantes da Oceania, a Austrália e a Nova Zelândia. Então vamos começar falando dos aspectos econômicos da Oceania. A Austrália e a Nova Zelândia são os únicos países desenvolvidos do continente. A Austrália e a Nova Zelândia são os únicos desenvolvidos. Os outros países são países subdesenvolvidos. E o que significa dizer que a Austrália e Nova Zelândia são países desenvolvidos? Primeiro, que o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano nesses dois países, é muito alto. A população desfruta de boas condições de vida. E segundo, que há ampla utilização de tecnologia nas atividades econômicas. O campo é muito moderno, mecanizado, produtivo, a indústria é muito moderna, diversificada. O comércio e serviços também o setor terciário é muito moderno, muito desenvolvido. A população economicamente ativa, que é a PEA, se concentra no terciário, uma vez que o campo é muito mecanizado, não precisa de tanta mão de obra ali que acaba se concentrando no terciário. Isso na Austrália e na Nova Zelândia. Tanto a Austrália e Nova Zelândia sempre foram países muito integrados com Estados Unidos, Europa, foram países que nas últimas décadas, nas últimas 3, 4 décadas, criaram aí uma liberdade econômica muito grande e sempre integrados no capitalismo com os países ocidentais. E isso facilitou, de certa forma, o desenvolvimento desses dois países. Nas demais ilhas e arquipélagos, ou seja, Papua Nova Guiné, Ilhas Salomão, nos outros países, com exceção da Austrália e Nova Zelândia, a economia é fraca, fruto da pouca mão de obra qualificada e do isolamento do mercado mundial. Grande parte da população vive da agricultura de subsistência, mineração, pesca e turismo. Então, a Austrália e Nova Zelândia têm uma economia muito forte, muito integrada com o mercado mundial, com as inovações tecnológicas, integrada com Estados Unidos, União Europeia. E os outros países são mais isolados, têm uma economia mais fraca, uma economia de subsistência, pessoas criando os animais, plantando para o próprio consumo, países pouco integrados no mercado mundial. Conforme observamos aqui, dá para perceber bem a diferença da economia da Austrália e da Nova Zelândia para o restante da Oceania. Aqui, pessoal, na parte superior da imagem aí do campo da Austrália e da Nova Zelândia. Percebemos que é um campo muito mecanizado, muito moderno, há uma produtividade muito grande. A Austrália, inclusive, é um país exportador de grãos. Por outro lado, quando observamos as imagens aqui na parte inferior da imagem, vemos uma imagem de Papua Nova Guiné, uma agricultura de subsistência, uma agricultura tradicional, com pouca tecnologia, pouca produtividade. Então, conforme eu disse antes, Austrália e Nova Zelândia, países desenvolvidos de economia forte. O restante, países de economia fraca, pouco integrados ao mercado mundial, com uma economia mais de subsistência. Em termos de liberdade econômica, ou seja, liberdade de empreender, de comercializar, importar, exportar, observamos que a Austrália e Nova Zelândia são países com um amplo grau de liberdade econômica. Pouca burocracia, pouca interferência do Estado na atividade empresarial, na atividade do empreendedorismo, pouca tributação sobre quem produz, pouca regulamentação. E, inclusive, foi essa liberdade econômica a gerar riquezas para financiar um estado de bem-estar social muito importante na Austrália
e na Nova Zelândia, um estado de bem-estar social que investe na saúde, na educação, na área social. Então, Austrália e Nova Zelândia são países que têm uma qualidade de vida excelente, excelente, como eu disse, uma liberdade econômica que consegue financiar um Estado forte e que sabe atuar nas áreas mais importantes. A associação mais importante, o bloco mais importante dos países da Oceania é a APEC, que significa Cooperação Econômica da Ásia-Pacífico, que tem sede em Singapura, que tem como objetivos criar um maior vínculo econômico entre os países, derrubar as tarifas alfandegárias entre os países, facilitar o comércio entre eles, criando aí entre eles uma zona de livre comércio, em que as mercadorias circulam livremente entre os países sem tributação diversificada. Porém, pessoal, o protecionismo econômico, que é o país evitar o produto de outro, além das enormes rivalidades entre China e Estados Unidos, além da própria diferença muito grande entre os países dessa cooperação econômica, fazem com que esse bloco ele não avance. Então, a APEC está estagnada. Está estagnada, não consegue avançar por esses fatores que eu disse, essas diferenças entre os países, a rivalidade entre China e Estados Unidos, o protecionismo econômico, países fechados às mercadorias dos outros, dificultam com que os objetivos desse grupo possam avançar. Agora vamos passar para os aspectos políticos da Oceania. Nos países da Oceania predomina, em termos de forma de governo, sistema de governo, monarquias parlamentaristas. Então vamos observar aqui, a Oceania predominam monarquias parlamentaristas. E quem seria o rei da Austrália, da Nova Zelândia, de Papua Nova Guiné? É a rainha da Inglaterra, Elizabeth II. Porém, ela é apenas chefe de Estado. Se formos observar na legenda aqui, em vermelho, a comunidade de ex-colônias do Reino Unido, onde o monarca é apenas figura representativa. O rei reina, mas não governa. A rainha Elizabeth ela é chefe de Estado nesses países da Oceania, mas tem pouco peso político, pouca importância. Quem governa mesmo, Austrália, Nova Zelândia, são a figura chamada primeiro-ministro, que vai de fato governar. E qual é a função da rainha ali? Ela, nesses países, ela é representada por uma figura chamada governador-geral, que, no final das contas, nem é tanto a rainha que, de fato, escolhe o governador-geral. Ela apenas aconselha que se escolha determinado governador-geral. No fundo, é o próprio poder executivo ou legislativo desses países que escolhem o governador-geral, que vai representar a rainha Elizabeth na Austrália, Papua Nova Guiné, Nova Zelândia. Tem autores, inclusive, que dizem que com a morte da rainha, inclusive a monarquia ela vai começar a ruir. Temos uma associação de países chamada Commonwealth, que engloba grande parte dos países da Oceania. É uma associação que tem objetivos em comum ligados à forma de entender a sociedade, governo, democracia, que tem valores em comum. Não seria um bloco econômico ou um bloco geopolítico, mas uma associação de países, a maioria deles ex-colônias da Inglaterra. Agora vamos falar de geopolítica. A Oceania, desde de meados do século XIX, início do século XX, essa região do Oceano Pacífico aqui começou a ser entendida como uma região estratégica. Vários autores, como Alfred Mahan, autores de geopolítica, de estratégia,
de domínio, controle, poder, começaram a falar que os mares tinham uma importância muito grande. Então, os países começaram a ter um interesse muito grande em controlar áreas e ilhas dessa região aqui, que abarca grande parte da Oceania. E aí nós tivemos os Estados Unidos controlando áreas aqui na Oceania, a França, o Reino Unido. O Reino Unido sempre teve interesse nessa região, até porque a Inglaterra foi o país que colonizou grande parte da Oceania. Porém, no final do século XIX, início do século XX, com a geopolítica falando da importância dessa região, o interesse sobre essa região aumentou. Os autores falavam que era uma rota importante. Então, os países mais poderosos viam a importância de dominar essa área. E os Estados Unidos dominaram e dominam até hoje uma parte dessa região, a França também, a Polinésia aqui é uma área que pertence à França. Então a Oceania ela sempre teve o seu peso geopolítico, devido à sua localização estratégica, fazendo aí principalmente as ilhas da Oceania, fazendo a rota, a ligação entre a América e a Ásia e também a própria Oceania. No período da Guerra Fria, nós tivemos aí um acordo militar, um bloco militar chamado ANZUS. Essa sigla leva o nome da inicial dos países: A de Austrália, NZ de Nova Zelândia e US de Estados Unidos, ANZUS. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos tinham interesse ali no Pacífico Sul e criou esse bloco militar com o objetivo de defesa. O ataque de um país soviético, comunista, a qualquer um dos três seria um ataque a todos do bloco. Com o passar do tempo, a Nova Zelândia não aceitou que os Estados Unidos utilizassem o país para fins nucleares, então a Nova Zelândia acabou sendo suspensa desse bloco militar. Então, hoje, as reuniões bilaterais da ANZUS são realizadas entre Austrália e Estados Unidos. Lembrando que, de toda forma, até hoje, a Austrália tem uma ligação, um vínculo muito forte com os Estados Unidos. Tanto a Austrália quanto a Nova Zelândia são países tipicamente ocidentais, forte elo aí com Estados Unidos, Canadá e União Europeia. Na imagem aqui, nós vemos um problema geopolítico que é a extinção das ilhas do Pacífico Sul. Segundo as últimas estimativas, pelo menos até 2050, alguns dos países insulares, ou seja, ilhas, já deverão ter sido engolidos pelo aumento do nível do mar. Um aumento de 48 centímetros já é assustador o suficiente, considerando que Tuvalu, por exemplo, tem uma elevação de 1,5 metro acima do nível do mar. O grande problema da baixa altura dessas ilhas é que qualquer variação das águas aumenta a frequência de enchentes com as ações das ondas. Essa situação tem como consequência ainda um novo grupo, os refugiados climáticos. A Organização Internacional para a Migração prevê que até 2050 existirão de cerca de 25 milhões a 1 bilhão de pessoas deslocadas interna ou externamente por causa do aquecimento global. Então, é um fato que tem acontecido na Oceania que tem algumas ilhas que estão começando a desaparecer. A principal tese é o aquecimento global, gerando o aumento do nível do mar, derretimento das geleiras, aumento do nível do mar, e essas ilhas estão prestes a desaparecer, dando origem aos chamados refugiados climáticos. Tem países, por exemplo, na Oceania, que já estão começando a comprar terras em outros lugares para transferir suas populações caso esse problema continue a persistir. Então, esses são os países aí que
podem vir a ser afetados seriamente com o aumento do nível do mar. Fiji, Tuvalu, Kiribati. Outra questão da Oceania é a radioatividade. Foi uma região muito utilizada para testes nucleares. O Reino Unido fez testes nucleares na região, a França, os Estados Unidos. Então, algumas partes, inclusive, da Oceania, até hoje, tem problema de radioatividade por conta de testes nucleares que foram feitos ali. O atol de Bikini, que faz parte da Micronésia, foi palco de dezenas de testes nucleares realizados pelos Estados Unidos entre 1946 e 58. No primeiro teste nuclear, em 46, uma bomba batizada de Baker foi detonada debaixo da água. Observe a fotografia ao lado. Em 54, no maior teste nuclear conduzido pelos Estados Unidos, uma bomba foi responsável pela pulverização de 3 ilhas e abriu uma cratera que pode ser vista em imagens de satélite. Então, abriu aqui uma cratera, esse teste nuclear. O alto nível de radioatividade na água impediu durante décadas a pesca e a aproximação de seres humanos ao local. A potência acumulada nesses testes equivaleu a 7.000 vezes a da bomba jogada sobre Hiroshima em 45. A França também realizou uma série de testes nucleares no atol de Mururoa, na Polinésia Francesa, até a década de 90. A região foi reaberta ao turismo após análises recentes do nível de radioatividade revelarem que, embora as ilhas não possam ser habitadas permanentemente por causa da contaminação, o mar está livre de radiação. O Reino Unido também realizou testes nucleares, principalmente na Austrália. Então, aqui uma análise geopolítica da Oceania, pequenos países independentes. Ilhas Marshall ainda tem uma certa ligação com os Estados Unidos, é o chamado Estado Livre Associado, é um país soberano, mas a sua política externa, a questão de defesa ainda é vinculada aos Estados Unidos. Então, em verde aqui, alguns países independentes. Temos várias bases militares na região, bases dos Estados Unidos e da França. Espaços de soberania, em roxo claro aqui, são espaços que pertencem à Austrália. Em marrom são áreas que ainda estão vinculadas à Nova Zelândia. Esse laranja, áreas ainda pertencentes aos Estados Unidos, como as Ilhas Mariana, Johnson. Em amarelo é possessão da França, como a Polinésia Francesa, onde se encontram as belas ilhas do Tahiti. Em roxo, áreas do Reino Unido. Testes nucleares, presença de armas nucleares. Nesse outro mapa aqui, vemos testes nucleares que foram feitos pelo Reino Unido, na Austrália. A França também realizou testes nucleares, principalmente na Polinésia Francesa. Os Estados Unidos também realizaram testes nucleares na região da Oceania. E isso fez com que a região tivesse, até pouco tempo atrás, lugares com fortíssima radioatividade. E até hoje ainda há o problema da radiação em alguns locais da Oceania, por conta aí dos testes nucleares. A França, por exemplo, somente na década de 90 é que colocou fim aos seus testes nucleares. Ok? Assim, pessoal, nós terminamos esse nosso vídeo de aspectos econômicos, políticos e geopolíticos da Oceania.